Sandra Bullock passou por uma jornada tumultuada em sua história de amor. Tudo começou quando ela se apaixonou perdidamente pelo bad boy Jesse James. Jesse era uma personalidade da televisão, e muitos se perguntaram por que Sandra estava saindo com ele, em vez de alguém mais adequado, como Keanu Reeves. Eu penso em como Keanu Reeves era doce. Como se ele me olhasse e eu pensasse, você saiu com ele? Eu nunca saí com ele. Jesse e Sandra se casaram, até que algo inesperado aconteceu. Anos depois do divórcio de Sandra e Jesse, ela confessou que outro homem era o amor de sua vida. Quem seria esse homem? Se não era Jesse James, seria Keanu Reeves? Junte-se a nós enquanto investigamos sobre o homem misterioso que, aos 59 anos, Sandra Bullock confessou ser o amor de sua vida. O homem que a protegeu de perseguidores. Sandra Bullock tem um histórico de perseguidores invadindo sua casa. Em 3 ocasiões diferentes, ela precisou se esconder em algum lugar de sua casa e ligar para o 911. Bem, nem tudo foi sombrio, pois, no meio disso, ela encontrou consolo em um homem que se levantou para protegê-la. Esse homem era a reconhecida personalidade da televisão Jesse James. Jesse James lidava com o trauma causado pelos perseguidores de Sandra Bullock. Era natural que o amor conjugal deles se aprofundasse. Sandra e James formavam um casal improvável, e era quase impossível imaginar que eles terminariam juntos, vivendo em mundos tão diferentes. Enquanto Sandra Bullock era uma atriz de Hollywood impressionante, Jesse James era um especialista em automóveis que apresentava o programa de TV chamado Monster Garage. Quando o destino finalmente uniu os apaixonados, James conseguiu de alguma forma fundir seus mundos. Tudo começou com a obsessão do filho de Sandra, Louis, por motocicletas. Louis queria desesperadamente fazer uma viagem até a sede da West Coast Shoppers, em Long Beach, em 2003. Esse era um local de propriedade de Jesse James na época. Depois de muita insistência do filho, Sandra não teve outra opção a não ser viajar com ele até o destino desejado. Foi lá que ela conheceu James, seu futuro marido. James recebeu o casal e ofereceu um tour privado pela West Coast Shoppers, em Long Beach. Enquanto o jovem Louis estava completamente imerso no momento e aproveitando cada segundo, o guia começava a sentir as primeiras faíscas de desejo pela mãe dele. James ficou evidentemente encantado com a beleza de Sandra Bullock e não conseguiu esquecê-la depois daquele encontro. Sabemos disso porque, após finalizar o tour para Sandra e seu filho na praia, ele ligou para seu escritório naquele mesmo dia. James não pôde esperar nenhum minuto para perseguir a mulher dos seus sonhos. Ele a viu e sentiu que precisava agir rapidamente antes que algum homem mais esperto conquistasse sua potencial esposa. No entanto, parecia que a sensação de amor à primeira vista que atingiu James não afetou Sandra. Ela claramente não sentiu nada por aquele guia turístico, totalmente focado em motocicletas e carros. Quando James ligou para o escritório de Sandra mais tarde naquele dia, ela disse ao seu assistente: "Não dê meu número para esse homem. Dê o meu e-mail e eu direi educadamente que não estou interessada." Esse era seu plano para afastar homens predadores consumidos pelo desejo animalista por ela. Mas isso não foi suficiente para deter James. Sendo o homem persistente que era, James não só conseguiu seu número, como também a convenceu a se casar com ele. Ambos fundiram seus mundos opostos em uma surpreendente reviravolta do destino. Contudo, algo deu errado ao longo do caminho, e Sandra teve que confessar que outro homem era o amor de sua vida, não James. O que teria acontecido? Vamos descobrir. Eu achava que ela era uma snob de Hollywood. Casar-se com uma estrela de Hollywood como Sandra Bullock não é tarefa fácil. Depois de tentar ligar várias vezes, embora sem sucesso, um homem comum teria perdido toda a esperança. Não Jesse James. Ao ver que apenas as ligações o colocariam na zona de amizade indesejada, reservada para fãs impressionados, ele mudou um pouco sua tática. Na segunda vez em que ela recusou suas ligações, ele bolou um plano brilhante para se destacar entre os pretendentes, criando um jogo virtual de 20 perguntas, e funcionou. Eles levaram um tempo para se conectar através desse jogo inocente antes de mergulharem em conversas mais profundas. E antes que percebesse, Sandra estava encantada com essa personalidade automotiva que todos chamavam de bad boy. A princípio, Sandra pensou que ele seria previsível e que só falaria sobre motos e carros, mas isso estava longe dos planos de James. Ele planejava conquistá-la de uma maneira que desafiava a lógica comum, de uma forma que ensinava coisas novas a ela e que, em silêncio, a deixava impressionada. Em vez de seguir o caminho usual de falar sobre o que ele gostava, ele direcionou a conversa para ela, suas paixões, seu futuro e então ele mesmo. Ele fez isso no que Sandra descreveu como um namoro por cartas. A distância não seria uma barreira para o amor que compartilhavam. Os apaixonados trocavam cartas carregadas de corações e emoções.
Falando sobre como Jesse James a conquistou, Sandra disse: "Não era algo que eu queria, precisava ou procurava, mas como ele era espiritualmente mais forte do que eu, e em termos de tolerância, tive a sorte de que ele me ensinasse." O casal parecia ser a combinação perfeita feita no céu. Quando perguntaram a ele o que pensou ao ver Sandra pela primeira vez, a resposta de James foi chocante. Ele disse: "Assumi que ela era o mais snob de Hollywood e não pensei muito sobre isso. E então falei com ela por alguns minutos e foi como um soco na cabeça. Aqui estava uma mulher sobre quem eu tinha certas suposições, e ela estava longe disso." O casal se casou em 2005 em uma cerimônia secreta que incluiu apenas amigos e familiares próximos. A cerimônia ocorreu em um rancho no Vale de Santa Inês. Esse foi o início de um sólido sistema de apoio para Sandra, pois ela precisava do marido quando uma pessoa suspeita invadiu sua casa em certa ocasião. "Alguém entrou em minha casa." Sandra Bullock não é estranha a perseguidores invadindo sua casa no meio da noite. Isso soa aterrorizante, especialmente quando você sabe que isso aconteceu 3 vezes diferentes. Esses perseguidores são, na maioria, fãs obsessivos que mostram seu amor de uma forma equivocada. Foi em um momento como este que seu marido, Jesse James, se manteve ao lado dela como um verdadeiro protetor contra o violento perseguidor que invadiu pela primeira vez. Em meio ao perigo mortal, sua presença foi uma reconfortante segurança de que nada lhe aconteceria. Embora fosse reconfortante saber disso, isso não a impediu de sentir o impacto assustador que atingiu sua alma quando o primeiro perseguidor apareceu em sua casa. Tudo começou em sua casa em Los Angeles, às 6h30 da manhã, em 8 de junho de 2014. A atriz de Hollywood Sandra Bullock acordou repentinamente à noite com o som de um intruso entrando em sua casa. O invasor irrompeu em sua casa e a despertou do sono. Com a agilidade de um gato, ela deslizou para trás de uma porta segura em seu closet e se trancou lá. Ela fez tudo isso enquanto estava aterrorizada e movida pelos instintos de sobrevivência e pura adrenalina. Em segurança em seu closet, ela fez uma ligação desesperada para o 911. Segundos depois, a ligação foi atendida e Sandra informou com uma voz suave que alguém havia entrado em sua casa e que estava escondida em um closet. A pessoa do outro lado da linha perguntou se ela estava na casa naquele momento, ao que ela respondeu freneticamente: "Sim." Ela acrescentou que viu a pessoa entrando no sótão. A operadora do 911 quis esclarecer se a pessoa era um homem ou uma mulher, e Sandra rapidamente explicou que pensava que era um homem. Nesse ponto, a operadora pediu seu nome e ela o disse com uma voz trêmula. Sandra permaneceu naquele local completamente oculta do perseguidor por 15 longos minutos, tremendo de medo com o que poderia dar errado se o intruso a encontrasse. Ela garantiu que a linha ficasse aberta sem desligar, rezando internamente para que a polícia chegasse a tempo e capturasse quem havia invadido sua casa naquela hora. Ela não pôde deixar de notar que o tempo passava mais devagar que o normal. Finalmente, uma voz falou com ela pelo telefone dizendo: "Há um oficial chegando agora, não saia. Eles estão entrando. Encontraram uma porta aberta, então estão entrando." Sandra então respondeu que os ouvia entrando e agradeceu à pessoa da linha por seu serviço paciente. O intruso que entrou em sua casa foi finalmente capturado e revelou-se ser Joshua James Corbett, um fã obsessivo que lutava há muito tempo com problemas de saúde mental. Enquanto a polícia o afastava de sua casa, ele gritou para Sandra dizendo: "Desculpe, por favor, não apresente queixa." Policiais cercaram sua casa enquanto jornalistas e investigadores chegavam para saber o que estava acontecendo. Sandra posteriormente obteve uma ordem de restrição contra seu temido perseguidor. Alguns anos depois, em 2014, a notícia se espalhou de que o intruso que invadiu a casa de Sandra, Joshua James Corbett, tirou a própria vida em sua casa no condado de Los Angeles após um longo confronto com a polícia. Joshua tinha 42 anos e faleceu em sua casa em La Crescenta. Queriam chegar à causa raiz de sua morte. Então a equipe SWAT cercou sua casa, entrou e encontrou Joshua James Corbett sem vida, devido a ferimentos auto-infligidos com um objeto muito afiado. Não havia indícios de disparos na cena. Enquanto isso, Sandra ainda não havia se recuperado do impacto que esse intruso causou em seu próprio lar. Ela não conseguia ignorar a inquietante percepção de ter estado tão próxima de ser levada para o além. Ao narrar posteriormente sobre o perseguidor que invadiu sua casa, Sandra exclamou: "Foi a única noite em que Louis não estava comigo." Louis era seu filho. Saber que ele conseguiu evitar o horror e o susto provocado pelo intruso enchia sua alma de gratidão. Se algo ruim tivesse acontecido naquela noite, era melhor que ela fosse a vítima em vez de seu amado filho, Louis.
Em uma nota mais séria, Sandra começou a refletir sobre a possibilidade de que o fã obcecado tivesse invadido sua casa justamente na única noite em que seu filho não estava lá. Teria sido coincidência? Por que ele não estava em casa nessa única noite? Essas perguntas a atormentavam como uma sombra escura na privacidade de seus pensamentos. Além do apoio fornecido por seu marido, Jesse James, ela sempre sorria ao lembrar dos elogios que Keanu Reeves lhe fez apenas algumas horas antes da invasão. Um par perfeito de fantasia com Keanu Reeves. Keanu Reeves sempre foi um amigo constante para Sandra Bullock, tão presente que os fãs tentaram juntá-los como casal. Poucas horas antes da invasão, Keanu Reeves encheu Sandra Bullock de elogios. Ele disse: "Sandra, você é única." Esse elogio vindo de Keanu Reeves seria suficiente para fazer qualquer mulher flutuar em uma bolha de amor por algumas horas. Sandra definitivamente flutuou nessa bolha até que foi dormir, apenas para acordar aterrorizada pelo fã obcecado. Como se o elogio não fosse suficiente, em uma cerimônia de premiação tempos depois, Keanu subiu ao palco e dedicou algumas belas palavras a uma Sandra emocionada na plateia, deixando que esses elogios calorosos enchessem seu coração. Quase correndo para o palco, Keanu cumprimentou a multidão antes de dizer: "Sandra, seu coração, sua alma, sua luz, seu talento que você compartilha com todos nós é incrível, maravilhoso e extraordinário." Ele encerrou o discurso dizendo: "Você é única." Esse foi um momento que Sandra não esqueceria tão cedo, e também um momento que os fãs de ambas as estrelas de Hollywood lembrariam por muito tempo. Desde o momento em que os dois atuaram juntos no sucesso de Hollywood Speed, sempre tiveram uma química fascinante em tela. Sandra mais tarde revelaria que sempre teve uma queda por Keanu Reeves desde que podia se lembrar. Parecia que os fãs podiam perceber isso através das telas, pois continuavam formando-os como o casal definitivo de Hollywood. Em certo momento, Keanu Reeves beijou Sandra nos bastidores de um filme em que os dois participaram. Isso foi evidência suficiente para que os amantes do cinema acreditassem que algo estava acontecendo entre eles fora das câmeras. E se houve, que casal dos sonhos eles teriam sido. Ela não sabia que eu também tinha uma queda por ela. No entanto, aconteceu que, embora ambos tivessem sentimentos secretos um pelo outro, nenhum deles deu o primeiro passo. Por algum motivo estranho, Keanu Reeves não declarou suas intenções a Sandra. E no caso dela, ela estava muito impressionada com a presença de Keanu Reeves para pensar em revelar seu desejo. De alguma forma, os dois permaneceram amigos, guardaram seus sentimentos e acabaram casando com outras pessoas mais tarde em suas vidas. A verdade, como dizem, só pode ser adiada, mas não negada. Esse dito comprovado se cumpriu com precisão no programa de Ellen DeGeneres, quando tanto Keanu Reeves quanto Sandra Bullock finalmente confessaram ter tido quedas um pelo outro pela primeira vez. Todos ficaram surpresos quando essas revelações foram feitas em diferentes momentos. Ellen já havia entrevistado Sandra Bullock em seu programa e conseguiu fazer a estrela de Hollywood confessar que sentia algo por Keanu Reeves. Depois, Ellen trouxe Keanu Reeves como convidado para ver o que ele diria sobre as palavras sinceras que Sandra havia expressado. Enquanto estava sentado com Keanu Reeves, Ellen começou: "Então, Sandra Bullock, essa foi a primeira grande oportunidade dela com você", referindo-se ao filme Speed. Keanu concordou. Ellen continuou: "E eu perguntei por que todo mundo tinha uma queda por você. Então perguntei se ela também tinha uma queda por você naquela época. E isso é o que ela disse." Ellen então reproduziu o vídeo de Sandra Bullock em seu programa, onde expressava seus sentimentos sobre a possibilidade do que poderia ter sido com Keanu Reeves. Sandra apareceu dizendo: "Eu percebi como Keanu Reeves era doce e lindo." A plateia explodiu em risos, e isso incentivou Sandra a continuar. "Era difícil para mim realmente ficar séria, porque ele me olhava e eu ficava tipo..." Em seguida, ela soltou uma risada nervosa, como uma adolescente apaixonada. A plateia não conseguiu segurar o riso novamente. Ellen então fez a pergunta diretamente para Sandra: "Vocês já saíram? Você o convidou?" Sandra respondeu que nunca saiu com ele. Ellen, surpresa, perguntou: "Sério?" E Sandra disse em suas próprias palavras: "Havia algo em mim que acho que ele não gostava." Sandra não conseguiu conter o riso no final dessa declaração, e a plateia e Ellen se uniram a seu humor contagiante. Ellen não aceitou essa resposta. Rapidamente ela disse: "Não, isso não é verdade." Sandra insistiu, dizendo que achava que sim, mas Ellen afirmou que não era. Tentando animar o ego dela, Ellen rapidamente acrescentou: "Provavelmente ele estava intimidado." Mas Sandra sabia que não era esse o caso e disse: "De jeito nenhum, nada intimidador. Eu não sou assim." Ellen ainda não desistia,
afirmando que a personalidade de Sandra poderia ter intimidado Keanu Reeves. Explicando mais, Sandra disse: "Acho que provavelmente fomos amigos por tanto tempo porque não fizemos nada." Ela então fez um biquinho cômico em pose de beijo. Isso atraiu mais uma rodada de risos da plateia, ainda mais quando Ellen DeGeneres tentou imitar seu estilo de beijo. "É assim que você faz?" perguntou Ellen a Sandra, e ela respondeu: "É assim que eu faço." Ellen então lançou uma piada cômica dizendo: "Talvez por isso ele não quis estar com você." Todos na plateia, incluindo Sandra Bullock, se envolveram em uma explosão de risadas. A entrevista de Ellen com Sandra Bullock aconteceu em 2018, e um ano depois, ela reproduziu toda a cena para Keanu Reeves, que assistiu com um sorriso divertido no rosto. Ainda sentindo a euforia dessa revelação, Ellen perguntou: "Você sabia que ela tinha uma queda por você?" Keanu negou, indicando que não sabia que ela tinha uma grande queda por ele. Antes que Ellen pudesse fazer outra pergunta, Keanu fez uma revelação surpreendente ali mesmo, na frente de milhões de espectadores que os assistiam ao redor do mundo. Ele disse: "Obviamente, ela não sabia que eu também tinha uma queda por ela." Sua declaração provocou uma reação emocional dos espectadores do programa de Ellen DeGeneres que estavam presentes com eles. Ellen ficou tão surpresa quanto quando descobriu pela primeira vez que Sandra tinha uma queda por Keanu Reeves. Ela não pôde evitar fazer a mesma pergunta que fez a Sandra, embora de uma maneira diferente. "Não posso acreditar que ambos tinham quedas um pelo outro e estavam tão assustados", murmurou incrédula. Em sua defesa, Keanu respondeu: "Estávamos trabalhando." Ellen interrompeu dizendo: "Eu sei, mas há outras pessoas que trabalham. Você nunca teve um romance com alguém com quem fez um filme?" Keanu não conseguiu dar uma resposta direta a isso, e em vez disso, fez alguns gestos cômicos, indicando que sim, ele teve algum romance no trabalho. A plateia achou seus movimentos divertidos, e Ellen captou sua intenção real dizendo: "Parece que sim." Keanu rapidamente aceitou com um sorriso resignado. Sandra Bullock e Keanu Reeves foram o casal que nunca foi. Seus caminhos se cruzaram nos sets de filmes de sucesso como Speed. Depois estrelaram juntos outros filmes de sucesso, onde tinham conversas interessantes, mas nunca conseguiram expressar seus sentimentos um pelo outro. Em vez de essa linda dupla se unir, Sandra seguiu em frente e se casou com Jesse James ao ver que Keanu Reeves não tentou transformar sua amizade em um relacionamento romântico. Por sua vez, Keanu encontrou seu próprio parceiro. O casamento de Sandra desmorona. A namoradinha da América, como Sandra Bullock é conhecida nas revistas, casou-se com Jesse James e viveu feliz por um tempo. Eles foram casados por quase 5 anos, até que algo inesperado aconteceu. Os acontecimentos abalaram Sandra de tal forma que levou tempo para ela recuperar seu equilíbrio emocional. O que foi esse trágico evento? Jesse James a traiu apenas 2 semanas depois de ela ganhar um prêmio no Oscar. James destruiu seu mundo da pior maneira possível. Ela confiava nele como seu primeiro amor verdadeiro, após alcançar a fama, apenas para ele preparar o caminho para uma separação dolorosa. Keanu Reeves não quis levar sua amizade para um relacionamento por algum motivo estranho, e agora Jesse James a traiu com outra pessoa. Esses pensamentos a despedaçaram por dentro. Isso significava que ela não era boa o suficiente para homens de gostos refinados, como Hollywood e seus fãs a fizeram acreditar. Sandra refugiou-se em si mesma enquanto trabalhava para adotar formalmente Louis como seu filho. Louis era a única coisa no mundo que lhe dava um raio de esperança naquele momento. Ao falar sobre o momento de oficializar a adoção de Louis, Sandra disse: "Simplesmente soube e disse que este era o meu caminho." Recolhendo novamente os pedaços de sua vida, ela se divorciou de Jesse James o mais rápido que pôde e concentrou-se em criar seu filho em silêncio. Ela lembrou-se de uma ocasião em que Louis teve uma convulsão severa e pensou que seu pequeno havia falecido. Essas convulsões são raras em crianças pequenas e, quando ocorrem, podem ter resultados fatais. A criança pode não ser a mesma após um episódio assim. Ao recordar sua experiência com a convulsão, Sandra disse: "Você simplesmente acorda e está em pânico o dia todo. Anda pelos corredores às 2 da madrugada pensando: vou verificar. Será que ele se foi?" Sandra carregava o peso de criar seu filho completamente sozinha, pois planejava passar o resto da vida com Jesse James. Em público, ela o elogiava e demonstrava abundante afeto. Infelizmente, isso não foi suficiente para mantê-lo ao seu lado. Após a notícia da infidelidade de Jesse vir a público, várias mulheres se apresentaram afirmando que também haviam tido relações com ele durante seu casamento com Sandra. As revelações repentinas da infidelidade de seu marido foram demais para Sandra e para o público, então ela manteve um perfil discreto durante o processo de divórcio. Naquele momento, ela estava no auge de sua carreira,
tendo ganho um Oscar por sua atuação incrível no filme The Blind Side. Seu silêncio durante todo o evento falou muito sobre sua força e resiliência em meio a situações desafiadoras. Seus sonhos de envelhecer ao lado de Jesse James já não eram possíveis. Em meio a tudo isso, ela viveu outra situação aterrorizante. Um intruso invadiu sua casa pela segunda vez e deixou um bilhete inquietante escrito à mão que dizia: "Sempre pensarei em você e em Luz, meu filho, já que você é minha esposa por direito." Esse bilhete parecia ter sido escrito por seu ex-marido Jesse James, e parecia que ele agora se arrependia de seus episódios de traição. Mas será que era ele mesmo? Queria ser pego. Qualquer um pensaria que Jesse James sentiria alguma culpa por humilhar sua bela esposa, Sandra Bullock, ao se envolver com inúmeras mulheres em público. Infelizmente, esse não foi o caso, pois James acreditava firmemente que tinha seus motivos para traí-la. Ele admitiu que, após o divórcio conturbado, foi a um centro de reabilitação para ajudá-lo a conter seu estilo de vida promíscuo. Mas foi só isso. Após sair do centro de reabilitação, ele concedeu sua primeira entrevista desde o divórcio, e o entrevistador fez a grande pergunta: "Você tinha uma vida perfeita, uma esposa perfeita, por que jogou tudo fora?" James inclinou a cabeça, desconfortável, e começou dizendo: "Não sei. Durante tudo isso, e quando fazia, eu sabia que era horrível. Isso me fazia sentir horrível. E sabia que eventualmente seria pego. E acho que queria ser pego. Era como uma tentativa de autossabotagem da minha vida." Pouco depois dessa entrevista, James fechou seu negócio de motocicletas West Coast Choppers na Califórnia e começou uma nova vida em Austin, Texas, com seus 3 filhos de outros relacionamentos. No entanto, James admitiu que não vê luz desde o divórcio de Sandra. Alguns meses depois, ele confessou ao Daily Mail que traiu Sandra, pediu desculpas a ela por isso e assumiu a responsabilidade por suas ações. No entanto, sua próxima frase revelou onde estava sua mente, pois ele disse: "Em geral, tanto homens quanto mulheres traem seus parceiros. Faz parte da vida." Jesse James tentou lançar isso como uma desculpa conveniente para justificar seu comportamento promíscuo e indignante. E isso não caiu bem com milhões de pessoas que viram sua declaração. Sua desculpa enfureceu os fãs de Sandra Bullock, que o atacaram em suas redes sociais. Logo após o ataque online à sua personalidade, James saiu para reclamar do intenso ódio que havia recebido nas redes sociais desde que a traição e o divórcio ocorreram. A declaração que ele fez sobre como faz parte da vida adicionou mais combustível às chamas do ódio direcionadas a ele. Ele até chegou a se rotular como o homem mais odiado do mundo. Isso soou como um testemunho satisfatório para os fãs de Sandra Bullock, que sentiram que haviam registrado seu desgosto por Jesse James de maneira eficaz. Como se James não soubesse quando parar e aceitar a culpa por suas más ações, ele foi online para desviar a culpa, dizendo que as pessoas gostam de ver a queda daqueles que estão no topo e que sua situação não é nada mais do que um caso de sádicos que se deleitam em ver cair pessoas famosas e bem-sucedidas como ele. James também compartilhou como de 50 a 60 paparazzi acampavam fora de sua casa em um momento, o assediando com perguntas sem fim. Ele prosseguiu para desviar toda a culpa de si mesmo, dizendo que era um peixe fora d'água e que era apenas um garoto problemático de Long Beach que se casou com a namoradinha da América. Jesse James explicou que seus sentimentos por ela eram verdadeiramente intensos e genuínos, mas acabou tomando decisões terríveis e fazendo escolhas ruins. Sandra Bullock juntou os pedaços de sua vida e encontrou um amor que apenas alguns chegam a experimentar em suas vidas. Ele foi o amor da minha vida. Após o divórcio, Sandra organizou uma festa de aniversário para seu filho, Louis, em 2015. Foi nessa festa que ela conheceu sua alma gêmea, Brian Randall. Brian era um galã de cabelos grisalhos, que chegou à festa de aniversário como o fotógrafo contratado. Um homem alto e atraente, que agradava aos olhos, Brian era o exemplo perfeito da figura de pai cristão que Sandra tanto desejava para seu filho. Embora o casal nunca tenha se casado, houve uma atração inegável assim que se olharam. Rapidamente se uniram como casal e tornaram-se novos pais para Louis. Foi uma pena que Brian Randall tenha sido diagnosticado com ela, esclerose lateral amiotrófica, uma doença do sistema nervoso que afeta as células nervosas da medula espinhal e do cérebro. Sandra viveu tão feliz com Brian que adotaram outra filha. Somando a filha mais velha que Brian tinha de um relacionamento anterior, o casal agora tinha 3 filhos. Aos 57 anos, Brian faleceu devido a ela. Quando Sandra apareceu no programa Red Table Talk, em dezembro de 2021, confessou que Brian era o amor de sua vida. Continuando, disse: "Ele é um santo, está evoluído em um nível que não é humano."
O que você acha do divórcio de Sandra Bullock de Jesse James e do fato de ela ter encontrado o verdadeiro amor mais tarde? Deixe sua opinião nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais vídeos relacionados.